Muito boa tarde a todos e a todas. Agradeço a vossa presença para esta nossa apresentação num formato um pouco diferente do que é costume, de um dos projetos que para o Bloco de Esquerda é mais importante, que se chama Plano Ferroviário Nacional. No início desta legislatura, o primeiro projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou foi um projeto que foi aprovado com os votos do Partido Socialista e do PCP na altura, a propor que fosse feito um plano ferroviário nacional, ou seja, que nós não nos ficássemos por aquilo que já vinha feito de anteriores governos e que tem sobretudo a ver com manter algumas das linhas que neste momento estão em funcionamento em más condições, tentar melhorá-las. E de novidade o que tem é sobretudo transporte de mercadorias e transporte de mercadorias dos portos para a Espanha, ou seja, aquilo que nós sempre dissemos que é fazer do interior um corredor de comboios de mercadorias. E em vez de nos ficarmos por aí, que é também necessário fazermos um plano ferroviário nacional que pensasse as questões da coesão do território e que fizesse perguntas que são perguntas complicadas e que devem ser feitas. Por exemplo, porquê é que o transporte ferroviário em Portugal não é uma alternativa para a generalidade dos passageiros nem para a generalidade do transporte de mercadorias? Porquê é que em Portugal só 5% dos passageiros e mercadorias, só 5% dos transportes é que são feitos por via ferroviária? E como é que nós olhamos para o todo o território e para o que tem acontecido, e é por isso que nós escolhemos estar hoje aqui a apresentar este plano, e pensamos o que tem sido feito do ponto de vista do investimento na rodovia e na ferrovia. Bem, o projeto foi aprovado, o projeto de resolução, mas o Governo acabou por nunca fazer o Plano Ferroviário Nacional. Bem, um plano ferroviário é uma matéria que deve ser sobretudo de governos, na proposta ao Parlamento. Mas se não fez, fazemos nós. Demorou bastante tempo a ser feito, ouvimos muita gente, tivemos a colaboração de gente de todo o país, foi muito debatido e apresentamos agora nós esse trabalho que não foi feito pelo Governo ao longo da legislatura, como o Parlamento tinha aprovado e como devia ter sido feito. E apresentamos esse projeto como uma estratégia que é para nós uma estratégia de longo prazo do investimento no país e é também um desafio que fazemos aos outros países da União Europeia para que a ferrovia se transforme no transporte mais usado. Fazemos este projeto por várias razões. Por uma razão óbvia de coesão territorial. Quando falamos da desertificação do interior, quando falamos das questões da mobilidade no interior, quando, por exemplo, somos confrontados, será que as medidas como as do passe chegam a todo o país? Ou ao interior, mesmo que se possa candidatar, pouco resultado há de ter porque não há transportes coletivos? Quando falamos disso, falamos da falta que a ferrovia faz. Precisamos de uma ferrovia para que qualquer projeto de mobilidade para o país, qualquer projeto de poupar nos rendimentos das famílias com passe, ou seja o que for, chegue aqui, chegue a todo o país. Fazemos-lo, portanto, por uma questão de coesão do território, por uma questão de mobilidade e fazemos-lo por uma questão ambiental. O transporte coletivo de ferrovia é a única forma de termos uma redução efetiva e rápida das emissões de gases com efeito de estufa. O nosso país tem-se obrigado a cumprir uma série de metas para combater as alterações climáticas. Mas não basta, no ambiente como no combate à desertificação do interior, não basta boas intenções e assinar papéis. É preciso investimentos concretos que permitam combater as alterações climáticas e, para nós, isso significa uma reconversão energética que obriga ao uso da ferrovia. Por razões simples. Os comboios não emitem o mesmo que os carros e os caminhões. Não é preciso explicar a ninguém, não é preciso ser especialista para compreender que não se combatem alterações climáticas sem apostar na ferrovia. Fazemos-lo também por uma questão de emprego e da capacidade produtiva do país. Nós aqui hoje vamos apresentar o Plano Ferroviário Nacional, os investimentos que estamos a prever em linhas férreas, a requalificação, a reabertura de linhas, construção de novas linhas. Mas o nosso projeto prevê também que se aumente a capacidade produtiva nacional, nomeadamente utilizando as oficinas da EMF que têm sido desqualificadas para permitir a construção de material circulante de que precisamos no nosso país. Porquê? Porque se vamos investir muito na ferrovia, então devemos investir em construção em Portugal também, para aumentar a capacidade produtiva e o emprego.
Se não o fizermos, o nosso investimento vai ser comprar tudo lá fora e não criará o emprego qualificado de que Portugal precisa e não aumentará a capacidade produtiva e industrial de que o nosso país também precisa. Temos, portanto, todos estes objetivos: coesão territorial, melhor mobilidade para toda a população, responder ao desafio das alterações climáticas e criar emprego e aumentar a capacidade produtiva do nosso país. Para o fazer, propomos repor níveis de investimento público na ferrovia que são equivalentes ao que existiram na primeira década deste século e que depois baixou de uma forma abrupta e nunca foram recuperados. Para que as pessoas tenham noção, o que nós estamos a propor investir a cada ano em ferrovia, para passarmos de 5% de transporte de passageiros e mercadorias ao ano em transporte ferroviário para 40%, é mais ou menos por ano 1/3 do que este ano só custa o novo banco. Não é assim tanto dinheiro. É uma questão de opção, de saber onde é que nós queremos colocar os nossos recursos. Um ano de buraco do novo banco, um ano igual ao ano de 2019 no buraco do novo banco, dá para 3 anos do Plano Ferroviário Nacional que o Bloco de Esquerda propõe. E, portanto, a pergunta que nos temos de fazer é: para onde estão a ir os nossos recursos? Seguramente nenhum de nós acha normal que continuemos a investir boa parte do dinheiro que o nosso país tem, da nossa riqueza, num sistema financeiro que continua a dar problemas, em vez de termos uma política de longo prazo que aumente infraestrutura, coesão territorial e responda pelo ambiente. Partimos para este plano fazendo o diagnóstico do que se passa no país. E muitas vezes nos dizem que os investimentos têm a ver com a população. E, na verdade, a população tem-se vindo a concentrar nas áreas urbanas e a sair nas áreas rurais e tem-se vindo a concentrar no litoral. Mas o problema é: tem o investimento que o Estado faz consequências ou não sobre o local onde a população vive e o equilíbrio de todo o território? Como podem ver, a vermelho estão as zonas com mais população e um pouco mais claro as zonas com menos população. E é objetivo que o litoral tem muito mais população do que o interior em Portugal. E se olharem para o mapa que têm ao vosso lado, veem que o interior tem estado a perder população para os centros urbanos. E, na verdade, o que nós nos perguntamos é se esta perda de população do interior e concentração nos meios urbanos traz algum benefício ao nosso país. Da nossa parte, o que nós vemos é que se vive pior no interior porque faltam serviços públicos e transportes e vive-se pior nas áreas metropolitanas porque há muita gente concentrada e os serviços públicos e os transportes também rebentam pelas costuras. Uma boa parte do problema é que a forma de investir no território foi alcatrão. Ao mesmo tempo que se andou a fechar finanças, escolas, centros de saúde, hospitais, postos de correio, balcões da Caixa Geral de Depósitos, enfim, ao mesmo tempo que iam fechando serviços públicos essenciais no país, o que há mais é estradas. E se é bem certo que nós temos, como podem ver ali a vermelho, mais estradas no litoral do que no interior, é verdade que a densidade de estradas no interior, tendo em conta a população, é bastante alta. Portanto, onde se tiraram serviços públicos, pôs-se alcatrão. Mas o efeito foi zero do ponto de vista do equilíbrio do território. E se o efeito de construir rodovia, como nós sabemos, não faz coesão territorial, está à vista. É do ponto de vista ambiental errado. E do ponto de vista da mobilidade e da carteira de quem vive no interior também, porque de facto quem vive no interior paga hoje as portagens, o gasóleo e a gasolina, numa escolha que acaba por ser tantas vezes a do transporte individual. Esta aposta na rodovia foi uma aposta que criou mais problemas ao interior e foi incapaz de trazer qualquer solução. Quando olhamos para os investimentos que foram feitos em rodovia e ferrovia nos últimos 20 anos, praticamente nos últimos 20 anos, vemos como foi sempre feito muito mais investimento na rede rodoviária nacional do que na ferrovia. Sejamos claros, a ferrovia foi abandonada.
pior do que abandonada. Houve um projeto claro de desmantelar ferrovia em todo o país e criar a rodovia com as suas PPPs, com as suas portagens e com o preço incomportável dos combustíveis para as pessoas que vivem no interior. A ferrovia foi sendo desmantelada em todo o país e mesmo onde continua, como aqui na Régua, onde nos encontramos, a falta de conectividade faz com que muitas vezes não seja a oferta que as pessoas precisam, porque o comboio não vai até ao local onde a pessoa precisa de fazer essa deslocação, porque não tem ligações, porque é pouco, não chega. Nada disto é por acaso. Foi uma aposta clara. E eu lembro-vos, o transporte ferroviário de passageiros é em Portugal público, suportado por todos para servir toda a gente. E a rodovia depende dos privados, com estradas a serem exploradas em PPP e os transportes coletivos em mão de empresas privadas que não tiveram até agora nenhuma estratégia nem para melhorar o conforto, nem para combater as alterações climáticas. Como resultado do investimento que foi feito, nos últimos anos perdemos muita ferrovia e ganhámos rodovia. Mais ou menos no início deste século, passámos a ter mais rodovia do que ferrovia. Foi uma alteração brutal no nosso país. No nosso país existia mais transporte ferroviário do que transporte rodoviário e isso foi alterado nos últimos 20 anos. O que nós pretendemos com o nosso projeto é voltar a equilibrar os pratos da balança. Temos aqui dois mapas. O que tem mais linhas é aquele que nós conhecíamos há 20 anos. É de 85, mais de 20 anos. O outro mapa tem a cinzento todas as linhas que foram desativadas. Ou seja, houve uma grande parte do território que deixou de ser servido por ferrovia. Pura e simplesmente, desativaram-se linhas em todo o país. E se hoje escolhemos aqui estar a apresentar o projeto no Douro, é porque olhem bem para a quantidade de linhas que no Douro foram desativadas. Não é o único sítio do país que perdeu linhas, mas tendo em conta a quantidade de gente que aqui vive, o dinamismo económico que ainda aqui há e a quantidade de linhas que foram desativadas, o que aconteceu no Douro é bem o espelho dos nossos problemas e daquilo que temos para resolver. Este projeto, como eu vos dizia, que nós apresentamos, é um projeto que tem uma componente nacional e que tem uma componente europeia. Aquilo que nós nos propomos é que o nosso país decida fazer nos próximos anos o investimento necessário a chegar aos tais 40% de transporte de mercadorias e de passageiros por ferrovia. Propomos-nos fazer isso porque o nosso país tem capacidade para o fazer. O investimento por ano para o fazer, como dizia no início da intervenção, equivale apenas a 1/3 do que este ano custa o buraco do novo banco. Está ao nosso alcance fazer. Mas achamos que podemos fazer mais e melhor se o fizermos também como projeto de desafio aos outros países europeus. E, portanto, uma boa parte das redes, como é natural, liga-se a esse investimento europeu. E eu passava a palavra à Marisa Matias para nos falar dos objetivos europeus da ferrovia. Boa tarde a todos e a todas. Como a Catarina referiu, nós estamos a fazer a apresentação desta proposta da ferrovia, não apenas olhando para aquilo que são a realidade nacional e as necessidades que temos, que isso é uma dimensão importante, mas tantas vezes que se diz que se tem por comparação à União Europeia, vale a pena pensar, para aqueles que têm a União Europeia como comparação, porque é que nós estamos tão longe desses termos de comparação quando falamos, por exemplo, da ferrovia. E nós estamos mesmo muito longe. Estamos longe a todos os níveis. Estamos longe em termos daquilo que é o acesso e a distribuição da rede, tendo em conta a população. E se vocês olharem para o gráfico que está à vossa esquerda, o que nós temos é o número de quilómetros de ferrovia a cada 1 milhão de habitantes e Portugal está mesmo no fim, é a barra verde, ou seja, menos quilómetros de ferrovia por cada 1 milhão de habitantes, só mesmo na Grécia e na Holanda.
Tudo o resto é, obviamente, uma relação muito desigual. Nós chegamos a ter situações como a Suécia, em que temos quase 1.200 quilómetros de ferrovia por cada milhão de habitantes, e em Portugal, como se pode ver, temos pouco mais de 200 quilómetros. A média europeia não é famosa, anda à volta dos 400 quilómetros, mas ainda assim nós estamos mais ou menos a metade daquilo que é a média europeia. Se nós pensarmos então na rede de distribuição, que tem muito relação com o mapa que a Catarina falou mesmo há pouco, e se pensarmos nos metros de ferrovia que nós temos por cada quilómetro quadrado, ou seja, da densidade dessa ferrovia no território, Portugal também continua na cauda e temos muito pouco, temos cerca de 25 metros por cada quilómetro quadrado, como podem ver aqui, ao passo que a média da União Europeia é de 40 metros a cada quilómetro quadrado de território e, obviamente, há outros países que estão acima dos 120 metros por cada quilómetro quadrado. Nós não só temos um país desigual em termos daquilo que é o acesso das populações à ferrovia, como depois temos uma situação em que, dentro dessa desigualdade, não temos uma infraestrutura que possa percorrer o território. A Catarina já referiu, nós em Portugal temos cerca de 4%, 4,2% da cota modal de transporte ferroviário de passageiros, que mais uma vez também fica muito aquém daquilo que é a média europeia, e se nós olharmos à nossa volta, percebemos a diferença que é. Os países que melhor desempenho económico têm e melhor capacidade têm de estabelecer relações com os outros do ponto de vista dos transportes são obviamente aqueles que mais apostam na ferrovia e que têm percentagens no transporte de passageiros, que aqui é apenas o que está em causa, de cerca de 20%. Nós temos, como disse, 4,2%, estamos muito longe, e se olharmos para países como a França, ou a Alemanha, ou a Espanha, ou qualquer um dos países que estão no centro da Europa, e se olharmos depois para a Suécia, percebemos a diferença e o que ainda temos que fazer para chegar a essa média. Com este projeto que nós apresentamos, o que procuramos é ter em 2040 40% da cota em termos de transporte ferroviário, tanto de passageiros como de mercadorias, porque obviamente uma rede que não existe para passageiros também não existe para mercadorias, mas nós precisamos de concentrar-nos também naquilo que é o acesso e sobretudo naquilo que é o acesso dos passageiros a essa rede. Aqui quero apresentar-vos os dados que dizem respeito a Portugal, mas que é um dos elementos mais importantes também deste projeto, que é a dimensão ambiental. Temos aqui apenas uma linha que é da evolução das emissões totais de gases com efeitos de estufa. Nós sabemos que precisamos ter uma economia e um modelo de desenvolvimento adaptados ao combate às alterações climáticas e para isso precisamos de redefinir completamente os moldes como temos vivido até aqui. O transporte ferroviário é um dos elementos fundamentais para esse combate às alterações climáticas, pelo que foi referido e pelos dados que vamos apresentar à frente, mas a verdade é que nós não temos assistido a uma redução dessas emissões totais de gases com efeitos de estufa. Nós precisamos de reduzir esses gases, temos 12 anos mais ou menos para reduzir 45% da emissão de gases com efeitos de estufa e se não dermos este passo em todos os domínios, a começar pela questão dos transportes, dificilmente conseguiremos atingir essa cota. E estamos a falar de uma dimensão importantíssima, porque nós já temos o aquecimento global muito para além daquele que deveríamos ter e não podemos ultrapassar a 1,5 graus centígrados, porque se o ultrapassarmos, então os fenómenos climáticos extremos e a forma como conhecemos a vida hoje em dia estará completamente posta em causa. Aqui também, o que acontece é que a União Europeia tem um roteiro europeu de baixo carbono até 2050 e Portugal está longe de cumprir esses critérios do roteiro europeu de baixo carbono. Esta linha de emissões, é preciso dizer, e por isso é que vocês têm na legenda, que são as emissões totais com LULUCF, e LULUCF quer dizer Land Use Change and Forestry, ou seja, são emissões já compensadas com os dados relativos à utilização dos solos, à alteração da utilização dos solos e à floresta, e nós nos últimos anos investimos bastante, não o suficiente, muito longe disso, mas investimos bastante na compensação das emissões por via da recuperação dos solos e por via da floresta. Vocês imaginam que uma das formas eficazes de combater as emissões de carbono é a reflorestação, porque obviamente é uma forma não só natural, mas das mais eficazes de combater essas emissões. E nós nos últimos anos, apesar de termos já
uma avaliação com mais impacto daquilo que é a redução das emissões através da floresta e da utilização dos solos ou da reutilização dos solos, nós não conseguimos fazer baixar a evolução das emissões totais de gases com efeitos de estufa, o que mostra que, obviamente, temos que investir em muitos domínios para que isto aconteça e, fundamentalmente, nos transportes. E porquê? Porque quando nós pensamos e verificamos o que é a repartição das emissões nacionais de gases com efeitos de estufa, e estes dados são de 2016, nós percebemos que 70% dessas emissões resultam do setor da energia. E era aqui que nós pretendíamos fazer a divisão desse setor da energia. Houve um problema no cálculo, volto a dizer, mas quero-vos dizer que em relação aos transportes estamos a falar de 25%, ou seja, 1/4 das emissões nacionais de gases com efeitos de estufa dizem respeito às emissões de transportes. Como é óbvio, quando uma população fica dependente da utilização dos transportes rodoviários, sejam eles coletivos, mas sobretudo individuais, e não tem uma oferta de transportes ferroviários, nós não estamos de maneira nenhuma a contribuir para as metas climáticas que assumimos e nem sequer conseguimos acompanhar aquelas que são as metas que são estabelecidas ao nível da União Europeia. E assim podemos ver neste gráfico em que comparamos as emissões e a evolução da intensidade carbónica da economia na União a 28 e em Portugal, percebemos que nós estamos muito atrás da União Europeia e a União Europeia está muito atrás das metas que são necessárias para cumprir os objetivos da Conferência de Paris e, sobretudo, os objetivos do painel intergovernamental das Nações Unidas, que nos mostram a urgência de termos medidas para reduzir essas emissões se quisermos continuar a ter futuro. Pois a União Europeia está aquém dessa redução e nós que temos condições excepcionais do ponto de vista das energias renováveis, temos condições excepcionais do ponto de vista de uma melhor redistribuição dos transportes ferroviários no país, não estamos a utilizar essas potencialidades e por isso estas emissões não só não reduziram, como continuam a aumentar e os dados que temos para a frente, que ainda não podemos apresentar porque não estão consolidados, mostram que a tendência é de aumento e não de redução, ao passo que, apesar de tudo, no quadro da União Europeia, nós estamos a conseguir reduzir. Depois precisamos de reduzir muito mais se queremos ter uma economia que responda a uma das maiores urgências que enfrentamos atualmente. E quero-vos dizer, para dar a palavra ao Heitor de Sousa, que esta questão de nós não termos nem coesão territorial, nem social, que é promovida através, nomeadamente, da ferrovia, não tem a ver de forma nenhuma com preconceito por parte de quem utiliza a ferrovia, porque apesar de nós termos poucos quilómetros de ferrovia, quando comparado com outros países, o facto de nós termos pouca distribuição não significa que as pessoas avaliem mal a qualidade ferroviária. Nós temos uma distribuição muito desigual, como foi referida, mas ainda assim naquele que é o indicador, que é a avaliação de cada uma das pessoas sobre a qualidade ferroviária, aqui Portugal não está tão em baixo como nos indicadores que dependem das nossas decisões e das nossas escolhas políticas. O que significa que as pessoas, apesar dos maus serviços ferroviários em Portugal, apesar da rede ser muito insuficiente, continuam a avaliar bem, o que significa que se houvesse mais oferta e mais capacidade, melhor seria a avaliação e estaríamos em melhores condições. Heitor. Bom, boa tarde a todos. Vou completar esta apresentação que já vai um bocadinho longa, vou acelerar um bocadinho. Temos aqui um conjunto de slides que tem a ver com uma avaliação do material circulante que está ativo, quer em termos de passageiros, quer em termos de mercadorias, para perceber o quanto vai ser necessário investir em matéria de transformação do paradigma energético de uma energia feita com base na combustão de hidrocarbonetos para uma energia com base na eletricidade, a partir de fontes de energias renováveis. E aquilo que nós percebemos é que, no caso do transporte de mercadorias, o transporte ferroviário elétrico ainda tem uma cota bastante reduzida na tração do material circulante, e no caso do caso de passageiros
Isso já não acontece porque, apesar de as linhas ferroviárias serem, na maior parte dos casos, em via única, nos principais eixos de transporte de passageiros, elas continuam, são elétricas e, portanto, a tração, neste caso, é bastante superior, no caso da eletricidade, do que em relação ao diesel. Em termos de tempo de intervenção, ou melhor, de deslocação para o uso da ferrovia, o gráfico do vosso lado esquerdo está muito influenciado pelo facto de a maior parte do transporte ferroviário ser um transporte nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde os intervalos de deslocação são bastante superiores quando comparados com o resto do país. Como na parte do resto do país não há transporte, digamos, ferroviário cotidiano, aliás, há uma série de ligações que pura e simplesmente não existem, para além da assimetria de desenvolvimento da própria rede ferroviária, também há uma série de ligações que não existem. Isto faz com que grande parte da distribuição dos intervalos de tempo nas locações ferroviárias seja entre igual ou inferior a 15 minutos, o que se explica pelo facto de se tratar sobretudo das zonas urbanas onde isto acontece, que é onde se concentra também o tempo de acesso, portanto os tempos de acesso aqui a verde, neste mapa de Portugal continental, percebe-se claramente que eles são sobretudo concentrados no litoral e que no interior há muitas zonas amarelas e vermelhas onde isso também infelizmente acontece. A distribuição dos passageiros no serviço ferroviário, nós temos, em termos de a medida que serve para comparar os passageiros com o resto dos modos de transporte, a medida são passageiros quilómetros, é este gráfico que está aqui deste lado, e o que nós vemos é que em 2016 o total de passageiros no serviço ferroviário era de 4.100 milhões de euros de passageiros quilómetros, sendo que a maior parte, a maior fatia, os 44% que aqui estão, dizem respeito ao tal serviço de transporte suburbano. É aqui onde se concentram as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e, portanto, a maior fatia de passageiros quilómetros é efetivamente nas áreas suburbanas. E depois temos também um dado relevante para esta distribuição entre termos de serviços ferroviários de passageiros, que é os 34% de passageiros que utilizam a ferrovia no longo curso, e é provavelmente aqui que está uma boa parte das razões de uma apreciação favorável que, em termos de qualidade de serviço de transporte, resulta naquele indicador, naquele gráfico que a Marisa nos mostrou há pouco. Em termos de condição da via férrea, este mapa não se percebe muito, mas dá para perceber o seguinte: a condição necessária para uma intervenção urgente na via ferroviária está a vermelho, e só há duas zonas, duas ou três troços de rede ferroviária onde essa urgência é importante. Por acaso uma delas tem a ver aqui com a linha do Douro, que é entre a Régua e o Pocinho, onde está prevista uma intervenção de requalificação da rede ferroviária. É uma das zonas onde este traço está a vermelho. Outra zona é aqui na linha do Volga, que está aqui quase toda a vermelho. A linha do Volga é uma questão de filme. Vale a pena ir à linha do Volga para perceber como é que podemos entrar num filme de terror, que é transportarmos na linha ferroviária do Volga. Também há aqui uma outra coisa, aqui é tal a linha do leste, aqui em baixo, mas de resto o que nós podemos dizer em termos de panorama, o estado da rede ferroviária, apesar dela ser magrinha, está em grande parte bastante razoável estado de conservação. E porquê é que isto acontece? Porque, como disse a Catarina há pouco na sua intervenção, grande parte do investimento ferroviário no país, na infraestrutura ferroviária do país, terminou em 2010. Até 2010 houve, em média, 435 milhões de euros por ano
que se investiram na infraestrutura ferroviária. Isto fez com que, digamos, do ponto de vista da qualidade da infraestrutura, ela esteja em razoável estado de conservação. A evolução do transporte ferroviário de passageiros no país é esta linha que está aqui, são 3,8, evoluiu de 3,8 mil milhões de passageiros quilómetros para 4,3 mil milhões de passageiros quilómetros em cerca de 12 anos de evolução, e aqui esta linha a verde é a cota modal que no conjunto de todos os transportes públicos representa o transporte público ferroviário de passageiros. 4,2% de toda a cota modal que existem em passageiros quilómetros no transporte público coletivo no país. O que é que nós queremos atingir com o plano ferroviário? É que esta cota seja de 40% em termos de passageiros quilómetros em 2040. Para isto, esta proposta é ainda um anteprojeto, porque nós estamos ainda a recolher algumas contribuições, como a Catarina já disse. Este plano ferroviário nacional não é um coelho que nós tiramos da cartola, resulta de muitas contribuições, de muitas propostas que foram sendo feitas por pessoas um pouco de todos os quadrantes políticos, diga-se de passagem, e portanto por isso aqui ainda é um anteprojeto, ainda nós vamos tentar apurar alguns dos erros. A proposta final em termos de configuração da futura rede ferroviária nacional está aqui do lado direito do ecrã. Do lado esquerdo temos a rede ferroviária que existe atualmente, portanto é uma rede quase muito pouco rendilhada, portanto muito pouco preenchida, apenas com algumas linhas, e que muitas delas estão interrompidas. Por exemplo, só para vos dar aqui um exemplo, a linha do Alentejo interrompe aqui em Beja, porque o anterior governo, por simplesmente, acabou com os serviços ferroviários entre Beja e a Foncheira, que é aqui neste ponto da linha do Sul, e portanto há tudo aquilo que é a região do norte do país está tudo a cinzento, quer dizer que desapareceu, e a nossa proposta de plano ferroviário é recuperar uma maior densidade da rede ferroviária nacional em termos territoriais, recuperar todas as linhas regionais de serviço à linha do Douro para a região de Trás-os-Montes, e depois construir várias ligações em termos de densificação da rede ferroviária nacional. Há algumas coisas que vale a pena sublinhar neste mapa. É que nós queremos e propomos que, ao nível do corredor, que queremos que se crie um corredor interior norte-sul por via ferroviária, porque quem olha para esta rede, percebe que há aqui troços que podiam perfeitamente, se fossem ligados uns com os outros, garantir uma continuidade ferroviária pelo interior entre o norte e o sul do país. Caso contrário, as pessoas têm que vir sempre ou em Troncamento ou ao Porto para poder se deslocar para o país e vir, por exemplo, ao Alentejo, ir a Lisboa para fazer a linha do Alentejo. Se houver um corredor ferroviário, como nós propomos, que permita uma continuidade de rede ferroviária no interior, entre o norte e o sul, isso toda a gente fica melhor servida, ficam melhor servidos os passageiros, ficam melhor servidas as mercadorias. E eu digo isto porque é uma das características mais importantes da nossa rede ferroviária, ao contrário do que acontece com outros países, é que a rede ferroviária nacional foi desde o princípio construída para passageiros e para mercadorias. E é assim que deve continuar. Uma rede de transporte ferroviário misto que permita que as pessoas e as mercadorias sejam beneficiadas com o transporte ferroviário. Aqui neste mapa, a diferença que tem, isso não se vê bem, porque aqui estamos numa zona de pouco contraste e de grande luminosidade, mas estão assinaladas a amarelo todas as operações de reabilitação
de linhas ferroviárias e estão assinaladas a vermelho todas as propostas de novas linhas, novas vias ferroviárias que o Bloco inclui no Plano Ferroviário Nacional. Vale a pena sublinhar aqui duas coisas. Uma é que a futura rede ferroviária nacional é uma rede ferroviária com duas bitolas, ou seja, com duas distâncias entre carris, uma distância que é a distância usada no transporte ferroviário internacional, que é a bitola UIC, e a bitola UIC para ligação à rede transeuropeia de transportes tem que ser um conjunto de 3 linhas construídas com base nessa distância entre carris, da distância internacional. E são as 3 linhas que estão incluídas no projeto prioritário, um dos novos projetos prioritários da rede transeuropeias de transportes, que se chama Corredor Atlântico, que nós queremos trazer para o Plano Ferroviário Nacional. É preciso dizer que esta proposta já é parcialmente sugerida pelo Governo no Plano Nacional, no Programa Nacional de Investimentos 2030. E também aqui cabe dizer que a proposta de Plano Ferroviário Nacional 2040 aproveita aquilo que há de bom e o que foi feito, quer ao nível do Plano Ferroviário 2020, quer ao nível do Programa Nacional de Investimentos 2030. A principal crítica que nós fazemos a estes 2 instrumentos de planeamento é, primeiro, que eles não foram executados nem por metade, neste momento. O Ferrovia 2020 está 10% de executado feito, o que é uma vergonha. Um plano que já tem 3 anos de execução, ter 10% ao fim de 3 anos é uma verdadeira, um caso quase de filme, de cinema. E o que dizemos também é que no Programa Nacional de Investimentos 2030, algumas das propostas, por exemplo, de quadruplicação da linha do Norte entre Lisboa e do Porto, que é esta linha que está aqui vermelho, entre Lisboa e Porto, está só considerada a metade. Não faz sentido, mesmo do ponto de vista económico e até de engenharia, quadruplicar uma linha ferroviária e fazê-la só em 163 km de extensão. Faltam 170 km e a nossa proposta é, pura e simplesmente, concluir aquilo que o atual Governo não incluiu no PNI 2030. Também para ligar, para que o corredor Atlântico da Rede Transeuropeia de Transportes tenha ligação entre si, ligação ao corredor Norte, que é este, ao corredor Litoral, que é este, e ao corredor Internacional do Sul, que é este, aqui, para que isto seja uma continuidade ferroviária, é preciso que haja uma nova travessia ferroviária do Tejo. E essa nova travessia ferroviária está também incluída na nossa proposta, e vale a pena dizer que a razão principal porque nós defendemos que haja uma rede, uma ponte, uma travessia exclusivamente ferroviária no Tejo, é porque há várias funções dessa travessia ferroviária que precisam de ser preenchidas. Precisam ser preenchidas a rede de travessias ferroviárias de passageiros, nomeadamente do corredor Atlântico. Precisam ser preenchidas as travessias ferroviárias de mercadorias, porque a travessia de mercadorias no Tejo faz-se em Setil, faz-se aqui, portanto fora das principais plataformas logísticas do país, que são os portos de primeira linha, portanto Sines, Setúbal, Lisboa, Aveiro e Leixões, portanto para servir o transporte de mercadorias e finalmente também por razões que têm a ver com o aproveitamento da travessia para as próprias redes de metro de superfície que quer na margem sul, quer na margem norte existem e devem poder ligar-se uns com os outros. Designadamente, por exemplo, se vier a construir um novo aeroporto na margem sul do Tejo, qualquer que seja a sua localização, é fundamental que o serviço ferroviário esteja presente na acessibilidade a esse aeroporto. Aqui temos um zoom para cada uma das regiões de norte, centro e sul. Esse zoom está aqui para se perceber melhor quais são as intervenções de reabilitação que estão aqui feitas. Por exemplo, aqui a amarelo está a linha do Voga, que deve ser recuperada e deve ser recuperada em bitola ibérica para poder haver conectividade
entre a linha ferroviária entre Porto de Lisboa e a linha do Voga, que deve passar a ligar em Espinho e em Aveiro, haver, digamos, a conectividade dessas linhas, assim como, desejavelmente, todas estas linhas do Douro, portanto a linha do Tâmega, Corgo e Tua, deviam ser em bitola ibérica. Isto tem uma vantagem evidente, que pode rentabilizar o material circulante para poder circular em várias linhas, não ter que se ter um material circulante apenas para as vias estreitas e outro material circulante para o resto da rede ferroviária. Aqui também está assinalado, aqui este zoom serve para dizer que um dos critérios do Plano Ferroviário Nacional é que todas as capitais de distrito devem passar a ser servidas por via ferroviária. Viseu é uma das poucas capitais de distrito que há muitos anos deixou de ter serviço ferroviário e que no novo corredor internacional norte, desta nova linha entre Aveiro, Viseu, Mangualde e depois para Vilar Formoso, esta linha, que já estava prevista no Programa Nacional de Investimentos 2030, deva ser construída. Mas deva ser construída não num formato mínimo, uma via única, que é uma coisa um bocadinho anacrónica, porque esta linha faz parte do Corredor Internacional de Transportes, da Rede de Transportes Transeuropeia, e uma das condições de financiamento dessas linhas tem a ver com o facto de elas serem via dupla e não serem via simples. Mas eu não sei o que é que passou na cabeça daquele ministro do planeamento, o candidato agora, Pedro Marques, de pensar que era possível fazer um corredor atlântico da Rede Transeuropeia de Transportes em via simples aqui no nosso país. Aqui é um zoom para a região sul. O que nós temos aqui a ver é uma das propostas que nós também fazemos, que é a duplicação da via da linha do Sul, que liga Lisboa ao Algarve, a Faro. Essa duplicação, por isso é que está a verde, num traço mais grosso, e aqui também se está num ponteado a roxo a linha de transportes de mercadorias, que faz parte do Corredor Internacional Sul, que nestes pontos tem um traçado próprio e tem uma via única em traçado próprio, tal como está no programa que foi aprovado pelo Governo no PNI 30, portanto isto aqui não tem novidade nenhuma em relação àquilo que já existe. A única coisa que de novo, repito, tal como no Corredor Internacional Norte, acontece também no Corredor Internacional Sul, é que esta via é uma via dupla e não uma via simples. E o Governo está a fazer um grande alarido, uma grande propaganda sobre os 100 km de nova via férrea que existe, que vão ser construídos entre Évora e em Elvas, e o que nós dizemos é que é um absurdo do ponto de vista económico construir agora uma plataforma para via dupla e meter apenas lá uma via única. Seria muito mais barato se nesta operação se pusesse os 2 carris logo à primeira, mesmo que um deles só pudesse vir a ser utilizado quando o transporte ferroviário do outro lado da fronteira também tivesse as mesmas características, porque isso também é uma coisa que vale a pena ter em consideração, é que nós não podemos tomar estas decisões sem que elas sejam efetivamente articuladas com o Estado espanhol. Pronto, aqui também este slide tem algum interesse, porquê? Porque nós queremos recuperar a linha do Alentejo completamente e queremos que ela seja uma alternativa, efetivamente, ao transporte ferroviário do litoral que existe entre o norte e o sul do país e que deve passar a existir segundo esta proposta. Esta proposta tem também um zoom, um aspecto importante, é que nós queremos que haja uma ligação ferroviária ao aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja é neste momento um aeroporto de muito reduzida utilização. Uma das razões porque é um aeroporto de reduzida utilização é porque passa lá uma linha de caminho de ferro a 500 metros de distância e não tem nenhuma ligação
à Eurogar que existe no aeroporto de Beja. Nós defendemos que o Plano Ferroviário Nacional, uma das coisas que deve garantir sistematicamente é que nos principais aeroportos regionais ou nacionais deve existir acesso ferroviário a esses aeroportos. Quanto é que isto custa em termos de investimento? Temos aqui um elemento que a Catarina já falou há pouco, aqui nesta primeira coluna. Nesta primeira coluna temos um investimento médio anual não temos um investimento médio anual, temos um investimento durante a primeira década do século XX em investimento ferroviário, 4.350 milhões de euros, o que dá um esforço anual médio de 435 milhões de euros. Pois bem, o esforço que o investimento deste Plano Ferroviário Nacional em 2 décadas, em média, é inferior àquilo que se investiu em média na primeira década do século XXI. Serão 356 milhões de euros em média que o esforço de investimento do Plano Ferroviário Nacional 2040 vai exigir que ele tenha. De resto, comparando com o PNI 2030, este esforço de 356 milhões, que acresce àquilo que já existe do PNI 2030, é também ele inferior ao que acontece no Programa Nacional de Investimentos 2030. Aqui este slide tem uma particularidade que difere do anterior pelo seguinte, porque está aqui individualizado o investimento necessário na primeira fase da execução do PNI, do Programa Nacional Ferroviário 2040, que é o Programa Ferroviário Nacional 2030. Porque é que esta data é importante? Porque, em termos europeus, a conclusão de todos os corredores da rede transeuropeia de transporte está apontada para 2030. E, portanto, em 2030, de acordo com a nossa proposta, devem estar concluídos o corredor internacional do Norte, o corredor internacional do Sul e o corredor litoral da nova via ferroviária de elevadas prestações, incluindo aqui a travessia ferroviária do Tejo. Portanto, essa continuidade da rede em bitola internacional, é por isso que está o cálculo nos primeiros 10 anos de execução do plano, quanto é que isso representa em termos de investimento, 2.700 milhões de euros, quanto é que isso acresce em termos anuais, 270 milhões de euros, que acresce em relação àquilo que está previsto no Programa Nacional 2030. Em termos de composição da rede, de fotografia da rede, aquele gráficozinho que nós vimos há bocado, em termos quantitativos, no final do Programa Ferroviário Nacional 2040, a rede intervencionada, comparada com a rede intervencionada no Ferrovia 2020 e no PNI 2030, que são 1.776 km, a rede intervencionada com o Programa Ferroviário Nacional será 2.195 km, ou seja, mais 23% de intervenções em termos de extensão. Em termos de novas linhas, o caso no Plano Ferroviário Nacional serão mais 1.985 km, ou seja, mais 290% de linha nova em relação àquilo que o Ferrovia 2020 e o PNI 2030 se propõem a fazer, e o total de investimentos que acrescem o Plano Ferroviário Nacional em relação aos investimentos do PNI 2030 mais do Ferrovia 2020 são 8.196 milhões de euros a mais em relação aos 4.894 milhões que custará o Ferrovia 2020 mais o PNI 2030. Estes são indicadores de qualidade da extensão da rede ferroviária nacional em 2040 comparado com 2017. Acho que não vale a pena estar a perder muito tempo com isto. E agora aqui, isto sim para conclusão, quais são os benefícios que este Programa Ferroviário Nacional vai ter no final do seu tempo de execução, quais são os benefícios que ele trará para
quer para quer para o custo de operação dos operadores de transporte de passageiros e de mercadorias, quer para o próprio ambiente na redução das emissões de gases com efeito de estufa. Nos primeiros 10 anos de aplicação do Programa Ferroviário Nacional, 2030, que é esta tabela aqui, os benefícios em termos de diferença de custos operacionais a menos por tonelada quilómetro transportada serão 1.618 milhões de euros e em termos de redução de emissões serão 377 milhões de euros a menos de emissões de CO2. Na década seguinte, os benefícios serão 4.477 milhões na redução de custos operacionais e na redução de emissões 1.044 milhões de benefícios. No total de todo o plano da década 2040, nós estamos a falar de qualquer coisa como 7.500 milhões de euros de benefícios que resultam quer da poupança de custos operacionais, quer da poupança com o custo das emissões de CO2 que aconteceriam se o perfil de mobilidade fosse aquele que existe atualmente. É os tais objetivos de ter 40% das toneladas quilómetro transportadas por via ferroviária e 40% dos passageiros quilómetros transportados por via ferroviária, que são as metas deste plano que nós queremos cumprir e que para esse efeito contamos muito com a redução e com os benefícios, ou seja, com aquilo que se deixa de gastar, que vai constituir um custo importante, um benefício importante para poder ser utilizado esse dinheiro em outras coisas, nomeadamente no investimento ferroviário. Disso.